Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com mais um Talks. Hoje nós vamos falar muito de motivação, nós vamos dar muito suporte para você que quer dar um up na vida, que quer levantar. Nosso podcast hoje, ou Talks, né? A gente está trazendo aqui pessoas muito importantes e hoje nada mais que apresentar mais uma pessoa importante para vocês. E para apresentar eles, eu vou apresentar com o final da passagem do livro deles, que é assim: coisas que os olhos não veem, como enfrentar desafios, ter perspectivas e sonhos, é uma leitura necessária para esses tempos. Quando tudo parece ter pressa, os irmãos Fott dão um novo sentido ao sucesso e, sobretudo, ao caminho que pode levar até eles. E com muita alegria, hoje eu apresento para vocês aqui os irmãos Fott. Ricardo e Romário, como vocês estão? Tudo bem, Alisson. Eu sou o Ricardo, né? Apresentando para a audiência aí sua. Te agradeço pela oportunidade. Eu sou o Romário, irmão do Ricardo. A gente nos parece tanto, mas nós somos irmãos gêmeos. Só que é muito fácil de diferenciar nós. O Romário é o mais bonito, o Ricardo é o mais feio. E assim, muito alegre de estar aqui, de vir no Talks e poder conversar com a sua audiência. É um prazer, estamos à disposição. Valeu, obrigado. Antes de tudo, gente, para apresentar, segue aí, curte para poder espalhar mais o canal, para expandir mais, para a gente trazer mais convidados importantes, para trazer mais conteúdos importantes para todos nós. Não deixe de seguir. O editor, deixa aí para nós aí os patrocinadores aí também aqui para eles darem uma olhada, tá? Não deixa de postar aqui para nós. E vamos seguindo um pouco, né? Eu queria que vocês falassem um pouco assim da sua vida, como que foi o início aí, o desenvolvimento de tudo. A história aí, eu acho que a história é conjunta, né? A gente pode falar isso. Então, quem puder começar a poder falar, para a gente poder dar a introdução aqui para o pessoal, para conhecer vocês. Bom, eu e o Romário, nós somos irmãos gêmeos. Nós nascemos ali com uma deficiência rara chamada síndrome do olho de gato. Pouquíssimas pessoas nascem com essa deficiência e os nossos pais descobriram isso no ato do parto. E para eles, o Alisson, foi um momento bastante conturbado, porque imagina você descobrir poucos dias antes do parto que seria gêmeos e no dia do parto você ainda descobrir que são filhos com deficiência. E para os nossos pais foi desafiador naquele momento, porque eles não sabiam o que fazer, tão jovens, né? E os médicos falaram com os nossos pais que a gente poderia perder a visão a qualquer momento. E a qualquer momento isso aconteceu com 9 anos, né, Romário? Com 9 anos de idade, sem muita explicação, sem mais, sem menos, eu acordei sem enxergar em um dia e foi aterrorizador, porque quando acontece algo desse tipo, a gente paralisa, né? A gente fica com medo, a gente fica inseguro, a gente não sabe para onde ir. E olha a coincidência, Alisson. Quando isso aconteceu, né, eu acordei sem enxergar, a minha mãe estava com uma viagem marcada para os Estados Unidos para ela conseguir recurso financeiro para pagar uma possível transplante nossa, uma possível cirurgia, que os médicos haviam falado que poderia ter essa possibilidade. E aí, ela estava com tudo marcado e aí nós ficamos cegos. Meu pai ligou e falou assim, olha, o Romário ficou cego, ele precisa de você, se eu fosse você eu não viajava. Ela largou tudo e veio ao meu encontro. E aí foi um dia terrível. Mas o mais engraçado que eu sempre conto nas nossas palestras, nos nossos treinamentos, que a gente faz pelas empresas Brasil afora, é que o Ricardo chegou próximo de mim, Romário, e aí, tudo bem? Ele falou, Ricardo, tá tudo bem? Não, velho, eu não tô enxergando. Olha, ele, sério, não tá tudo bem, não? Aí eu, não. Olha, ele, comigo tá tudo legal. Aí eu, mas eu não tô enxergando ele, mas o problema é seu. Aí eu, que isso, Ricardo? Sangue do meu sangue. Como é que você fala um negócio desse comigo, naquele momento de dificuldade e tal? E muito triste mesmo com aquele momento. Ele, eu tô enxergando. Eu falei, desgramado, então tá. E aí, o dia, né, foi transcorrendo. E o impressionante é o seguinte, quando acontece algo negativo na nossa vida, todo mundo vem como se fosse Zeca Pimenteiro para pesar, né, o clima. Aí chegava as pessoas, tadinho, ficou cego. Ô, dó, acabou. Nossa, vai ser tão difícil e tal. Mas, bom, o dia acabou rápido, graças a Deus. Apesar de tudo isso, minha mãe veio ao meu encontro e tal. No outro dia, desgraça pouca bobagem, o Ricardo acordou cego também. Eu falei, miserável. Você não estava falando no outro dia que problema era seu? Então agora nós estamos juntos nessa missão. E agora nós temos que sair daqui juntos. E eu e o Romário, a gente leva com tanto bom humor essa situação, porque no primeiro momento foi muito triste, né? Nós dois perdemos a visão basicamente juntos, mas adianta a gente ficar reclamando? Adianta a gente ficar lamentando, pondo a culpa em A, B, C ou D, e normalmente a gente culpa Deus, né? A gente fala, meu Deus, por que você fez isso? E a gente esquece que a gente tem que fazer, que agir, e aí nós escolhemos agir, sabe? Depois de um certo tempo, não vou te falar
que foi fácil, que foi simples, porque não foi. A gente tinha só 9 anos, a gente era 2 crianças que brincavam, tinha uma rotina Normal, né? praticamente normal, porque a gente enxergava pouco. A gente enxergava, tipo, 3, 4 metros à nossa frente. E sem muita explicação, sem aviso prévio, a gente ficou cego. Mas a gente teve que dar a volta por cima. E quando vocês falam isso, dar a volta por cima, no caso, qual que foi, assim, a maior dificuldade? E qual que foi, assim, depois dessa dificuldade, qual que foi depois a felicidade que vocês tiveram quando vocês conseguiram dar a volta por cima? Quando você é criança, né, que era o nosso caso, 9 anos de idade, o peso é um pouco menor do que quando você é mais velho. Então, eu acho que naquele momento a gente sabia da dificuldade, a gente sabia que a gente iria passar por um processo difícil, mas no primeiro momento era muito tristeza mesmo, de imaginar assim, poxa, eu enxergava um pouquinho, já era difícil, porque quando os nossos pais ficaram sabendo que nós éramos crianças com deficiência, eles sabiam que eles tinham que nos preparar para quando a gente fosse ficar cego, porque já sabia que isso poderia acontecer a qualquer momento. Então, nós nunca fomos crianças normais, como qualquer outra criança. A gente estudava em escola convencional, mas nós também tínhamos uma outra escola que a gente ia aprender o braille, que era aqueles furinhos que o cego aprende a ler e a escrever. A gente tinha atividades específicas para quando aquele momento chegasse, porque a gente chegava pouco. Então, quando aquilo aconteceu, foi um peso do seguinte: a chance que a gente tinha acabou, a gente não enxerga e a gente precisa dar a volta por cima do seguinte: ter ânimo para voltar para a escola, porque quando aconteceu, a gente ficou com vergonha, a gente ficou deprimido, até uma certa depressão, e falou com os nossos pais que nós não queríamos mais ir para a escola. Por conta de, os coleguinhas falaram, lá, ceguinho, não sei o quê. E aquilo doía em nós, mesmo sendo muito jovem. E esse foi o primeiro passo, assim, de minimamente nos entender como pessoas com deficiência e falar assim, nós temos que sair daqui, nós temos que voltar a dar orgulho pro nosso pai e pra nossa mãe, né, Ricardo? Porque no comecinho eles falavam o que pra gente? E essa foi a luz que tirou a gente do fundo do túnel, sabe? A gente até relata isso com um pouco mais de detalhe no livro, Alisson, que todas as vezes que a gente escutava os nossos pais sempre apostando, confiando muito e dando esse suporte que a gente precisava, esse foi o combustível que tirou a gente de lá do fundo. Porque minha mãe, ela sempre pegava eu e Romário no colo, assim, um numa perna e outro no outro, e falava assim, com a ingenuidade de mãe mesmo, e com aquele sentimento de acreditar mesmo no filho, ela falava que ainda viria eu e Romário no lugar mais alto que esse mundo tem. E isso deu pra gente um combustível. O meu pai, com um jeito simples dele, uma pessoa que estudou muito pouco, que veio do interior, ele colocava a mão na nossa cabeça, né, Romário, com o jeito simples dele, e ele falava assim, eu acredito muito em vocês, eu confio em vocês dois. E para algumas pessoas isso pode parecer pouco, mas pra gente que estava no fundo do poço, recém ficado cego, cara, isso foi tudo. E aí o nosso medo era decepcionar os nossos pais, que a gente via a correria que era deles, da minha mãe levando a gente pra escola, 2 escolas, uma correria danada, e imagina, a gente desistir ali. Então, desistir não era uma opção pra gente. Isso, desde muito cedo, muito novo, a gente tinha isso muito claro pra gente. E aí o Ricardo chegou pra mim e falou assim, Romário, deixa eu te falar um negócio. Nós estamos aqui deprimidos, dentro de casa e tal, mas aqui, nós só ficamos cegos, nós não morremos, não acabou a nossa vida, a gente precisa voltar para a escola, voltar a dar orgulho para o nosso pai, para nossa mãe. Lembra quando a gente estava tendo desenvolvimento em matemática, português, geografia, história, e os professores chamavam o nosso pai e falavam, os filhos de vocês é muito, muito, muito inteligente, mas eu sou muito, muito, muito bagunceiro. Vão voltar, cara, na mesma medida que eles são inteligentes, eu sou bagunceiro. E ele falou comigo, vamos voltar, vamos dar trabalho, cara, vamos para cima. Os nossos pais sempre falaram que queria ver a gente estudando, queria ver a gente sendo alguém, tendo educação. Aí eu olhei e falei assim, eu acho que o Ricardo tem razão. Eu falei, Ricardo, mas eu não quero não. Aí ele, então eu vou. Aí eu falei, então você vai, eu vou também. Fui atrás dele para a escola. Então, esse processo de nos reconhecer e de saber o que os nossos pais tinham feito até ali, sempre em prol de nós termos um desenvolvimento e de ser pessoas normais, que deu essa força para que a gente conseguisse chegar até aqui. E eu falo que a educação transformou a nossa vida. A educação mudou a nossa história em todos os sentidos, vocês vão perceber ao longo do nosso papo, que... Então, essa sementinha que o meu pai e minha mãe plantou lá atrás da educação e dessa conversa que o Ricardo teve de ter força para voltar, é o que nos trouxe até aqui e eu acho que vai levar a gente ainda mais longe. Vocês falaram de tópicos aí interessantes que eu queria entrar neles.
Vou apresentar para vocês aqui, que a gente não conversou assim, a gente conversou até muita brincadeira no início, né? Mas o nosso intuito aqui é falar para pessoas mesmo, né? Para a gente dar motivação, para colocar as pessoas, assim, no valor que elas têm mesmo, realmente, tá? E o mais importante aqui é a gente falar hoje também do assunto, assim, de motivacional mesmo para as pessoas. O nosso quesito aqui sempre é trazer para a área empresarial e tudo, mas também qualquer pessoa. A gente tem vários programas nossos dentro do nosso canal, que é Sua Vida por um Minuto, que é apresentar as pessoas na rua para trocar uma ideia com elas, para ver como que é a vida da pessoa que está fazendo o corre ali, como também o empresário também que está ali para falar também sobre a vida dele, sobre como ele conseguiu gerir a vida dele, familiar, sentimental e empresarial. A pergunta que eu vou começar aqui, que é a premissa assim, inicial, você falou sobre ser deprimido. Qual que é o conselho que você daria para as pessoas hoje, da geração hoje que está toda doente, que está hoje ansiosa, depressiva, que você pode levantar o pessoal aí? Essa seria a primeira pergunta minha, no caso. Cara, é difícil, né? Você tentar entender o outro, por que ele está deprimido, por que ele está passando por alguma angústia, porque a gente não sabe o que passa, né, na família dele. Mas eu e o Mário, nós tiramos força das pessoas que acreditavam em nós e que são pessoas da base. A gente costuma falar que se a gente não tivesse a nossa base, e base eu estou falando pai, mãe e irmãos, que sempre nos fortaleceram, sempre acreditaram em nós, mesmo tendo uma deficiência, a gente talvez não tivesse saído do buraco. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa reclamando, eu penso comigo, e se eu puder externar para essa pessoa, se eu tiver um mínimo de intimidade, eu falo, cara, não reclama. Você tem 2 pés, você tem 2 pernas, você tem 2 braços, você pode fazer o que você quiser. Então, assim, às vezes, com uma palavra de incentivo, você consegue tirar essa pessoa desse estágio. Às vezes, você dando um conselho para essa pessoa, você consegue. Porque, assim, eu não sei por qual motivo que essa pessoa encontra-se nesse estágio, sabe, Wallace? Mas se você puder ajudar essa pessoa a sair do buraco com uma palavra, eu já acho que é suficiente. Então, assim, quantas vezes eu encontrei, até mesmo a minha esposa reclamando de alguma coisa, e eu falo assim, cara, não reclama, olha a vida que a gente tem, olha as coisas que você tem, seja grata. Porque eu e o Romário, hoje a gente tem uma condição legal, né, tranquila, vindo de onde nós viemos, né, Romário? A gente teve uma infância difícil, né? Meu pai veio do interior, trabalhava como pedreiro, aí teve uma fase que não tinha trabalho. Agora imagina, eu não vou ser grato pela vida que eu tenho hoje, viajo o Brasil inteiro fazendo evento, lançamos um livro, estudamos, a gente consegue tirar férias. Poxa, então assim, eu costumo falar com as pessoas que elas estão deprimidas, busque bons exemplos, busque inspirar em coisas que vá te tirar desse buraco. E talvez uma palavra amiga, né, Romário? E uma coisa assim que também, como a gente está fazendo podcast em dupla e a gente faz as nossas palestras, os nossos treinamentos em dupla, sempre que tem 2 pontos de vista, né? Não é trocadilho só porque a gente não enxerga, não, mas 2 visões diferentes. O Ricardo dá o conselho dele e eu dou o meu. Às vezes, ouvir uma boa história, ouvir um bom incentivo, um bom empurrãozinho, é importante. Mas, às vezes, a pessoa precisa de um pouquinho mais. E, às vezes, ela entender qual que é o propósito dela, o que ela quer e para onde ela quer ir, né? Onde ela quer chegar, é muito mais importante do que, às vezes, ouvir um podcast com 2 pessoas que passaram 5 condições adversas, 5 que venceram, 5 que superaram um monte de adversidade e hoje tem um relativo sucesso, e eu considero que nós somos pessoas de sucesso, né, Ricardo? Sim. Porque eu costumo falar que sucesso é individual, é intransferível, é pessoal mesmo. E ele não é medido por dinheiro. E ele não é medido por dinheiro, ele não é medido pelas coisas que você tem ou pelas coisas que você vai alcançar, mas sim pelo propósito e pelo estilo de vida que você tem. Então, assim, lançar um livro para nós é um estágio de sucesso. Fazer palestra em diversas empresas como um agente de transformação, para nós, é consideração de um sucesso. Sei lá, estudar, terminar o mestrado que nós estamos fazendo em educação tecnológica é um sucesso. Então, assim, quando a gente está fazendo esse tipo de evento, estamos aqui no podcast com vocês, é legal as pessoas nos ouvir do outro lado, mas o principal é ela se conectar com ela mesma, entender qual que é o propósito dela e onde ela quer chegar, para ela ter pequenas metas que vai levar ela a ter esse destino. Porque não adianta o incentivo passa. Quando ela desligar aqui a live, desligar o podcast, ela falou, nossa, legal, saiu energizado e tal. Aí vem o trabalho, vem a família, vem o filho, vem o patrão, vem a rotina, vem não sei o quê, vem as contas. Acabou, esvaiu. Só foi uma motivação ali daquele momento. Então, assim, se ela não tem esse estímulo verdadeiro de saber o que ela quer e para onde ela vai
né, seguir, e igual o Ricardo está falando aqui, de dentro para fora, não adianta nada. Ela vai ler milhões de livros, ela vai ouvir diversos gurus e não vai encontrar o propósito dela, porque isso é de cada pessoa. Qual que é o seu propósito hoje, gente? Isso é fácil. O nosso propósito hoje é impactar o máximo de pessoas possível. Com a nossa mensagem, com as pessoas que cruzam o nosso caminho. A gente costuma falar, né, Ricardo, que se a gente conseguir fazer diferença na vida de uma pessoa, o nosso propósito está resolvido. E fazer a diferença na vida das pessoas com a nossa palavra, com o nosso exemplo de superação, né? De ser pessoas cegas, que poderia estar em casa, debaixo da cama, chorando, lamentando, reclamando. Se o nosso exemplo, né, de trabalhar todos os dias, pegar avião para fazer evento, ter família, ter a nossa empresa, ter diversas rotinas que a gente tem no nosso dia a dia. Se isso servir para inspirar a pessoa a falar, poxa vida, eu sou uma pessoa perfeita, não tenho deficiência, tenho pais lindos, tenho emprego, ganho bem, e eu tô reclamando, cara, a gente já cumpriu a nossa missão de vida. Se ela se sentir inspirada através do nosso exemplo, eu fico todos os dias satisfeito. E eu e o Ricardo prezamos muito para que as pessoas olhem para nós como inspiração, mas não de uma forma forçada, é de forma natural. Se alguém se inspirar na nossa trajetória, maravilha, tudo bem. Se a gente se vir como esse espelho, esse combustível, maravilha, porque eu e o Ricardo, a gente não quer nunca, e nunca foi o nosso propósito, não é a nossa mensagem, é que as pessoas se sintam inspiradas só porque nós temos uma deficiência. Porque tem um monte de pessoa aí que tem deficiência que faz milhões de coisas positivas, mas tem milhões também que ficam se escondendo. Então, assim, é pelo nosso exemplo. Porque trabalha? Não, porque tem um monte de gente também que trabalha, sabe? Então, assim, pelo bom exemplo mesmo, para que realmente possa fazer diferença. E, às vezes, essa mensagem pode atingir um monte de gente que está aqui nos ouvindo. Mas, às vezes, não atinge também, e tudo bem. A gente não está falando para essas pessoas. A gente está falando para quem precisa, né, Ricardo? Isso. Certa vez a gente estava fazendo uma palestra no Sebrae, e era para jovens. E jovens de classe média alta, né? De pais empresários muito bem-sucedidos. E ao final da palestra a gente foi bastante aplaudido, fotos e tal. E depois a gente recebe vários directs no Instagram, né? De pessoas agradecendo, falando que foi importante. E depois de alguns meses a gente recebeu uma mensagem que ela me impacta até hoje, essa mensagem. E eu tive certeza que eu e o Romário a gente estava no caminho certo, com a nossa história, com a nossa mensagem, com a nossa verdade, que foi uma menina nova. Essa menina não tinha mais que 18 anos, ela falando que ela tinha recém-descoberto que ela estava com leucemia e que ela tinha desistido de viver. Ela tinha perdido todo o sentido, ela estava bebendo, ela estava desistindo mesmo, ela não tinha mais força para lutar. E depois ela ter escutado a nossa história, todas as dificuldades que nós passamos e todas as voltas por cima que nós tivemos que dar para chegar até ali, que ela não ia desistir, que ela ia vencer. E ela mandou mensagem que que a gente iria receber com certeza um convite de formatura dela. E assim, uma mensagem lindíssima. Isso já tem alguns anos. E, cara, até hoje me impacta, porque se naquela tarde, né, Romário, a gente conseguiu impactar essa pessoa ao ponto dela falar que eu não vou desistir mais, que eu vou lutar com todas as minhas forças para eu viver, que eu não tenho nada, é simplesmente uma doença e ela vai passar. Cara, eu saí dali assim, quando eu recebi essa mensagem, sabe quando você começa até a chorar, você fala, caramba, então a minha missão nesse dia foi cumprida? É isso, de você saber que sua mensagem levantou mais uma pessoa. Nós vamos falando aqui, mas eu vou fazer uma linha histórica aqui para a gente poder avançando aqui no nosso Talks, que é o seguinte: primeiramente, vocês falaram que a educação foi uma coisa muito importante, né, para suas vidas. Uhum. Eu queria começar nessa base de educação, como que foi vamos direto nessa parte de universidade, como é que foi, vocês formaram, como que foi esse início, ou também se vocês quiserem falar alguma coisa de época de escola também, só para a gente entender como é que foi essa base inicial suas. Olha, nós tivemos educação pública, nós viemos de um contexto social como boa parte da população do Brasil, então nós viemos de uma classe pobre mesmo e sempre escola pública. Fizemos ensino médio, ensino fundamental público, nunca escola particular. Tivemos as dificuldades normais, mas fomos superando ao longo do caminho, obviamente. Algumas dificuldades, quando o Romário fala normais, aí eu peguei a palavra para contestar. Nós tivemos algumas dificuldades que não são normais, que têm também relação com a nossa deficiência. Professores, e não por culpa deles, tá? Eu não quero tacar pedra nos professores, até porque eu defendo, eu acho que é uma classe muito desvalorizada no nosso país, mas eles não têm
qualificação, preparo para lidar com uma pessoa com deficiência na sala de aula, pelo menos na nossa época. Hoje, já há muito aparato tecnológico, ferramental aí para que essas pessoas, né, para que esses professores se sobressaiam. Mas na época a gente não tinha apoio nenhum, né, Romário? Era assim, era a gente na sala, o professor ele dava aula para todos normal, comum, e se eu e o Romário desse conta de acompanhar, ok. Então, assim, na maioria das vezes a gente teve que correr atrás por conta própria, né? De adotando algumas estratégias para a gente poder sobreviver ali naquele meio. E isso, ensino médio e ensino fundamental. Aí, quando chegou no ensino fundamental, a gente viu os nossos colegas tudo fazendo curso técnico. Aí nós falamos, mas por que esses caras estão fazendo curso técnico? Para se qualificar, para ir para as empresas, trabalhar. Aí nós falamos, nós temos que fazer esse negócio também, Ricardo. E aí, nós fomos meter a besta de fazer processo seletivo para o Senai, para fazer curso técnico em gestão de processos industriais. Eu passei em primeiro lugar, né, lá dentro das vagas, na verdade, não foi em primeiro lugar, perdão, dentro das vagas, e o Ricardo não passou, e ficou pro lado de fora. É igual quando eu comecei falando no podcast que eu sou o mais bonito, eu sou o mais inteligente também da dupla. Ele sempre fica em último, sempre. E aí, passei alguns perrengues também, porque algumas matérias tinham que ser adaptadas, mas o meu sonho era ser formado, ter um diploma de um curso técnico, para eu ter um credenciamento para eu ir trabalhar na indústria, ser funcionário. Porque, assim, estudar, beleza, já tinha passado por um monte, estava estudando, mas eu queria ter profissão, eu queria poder ter dignidade, pegar o meu salário e levar para casa. E olha que legal isso que o Romário está falando, que me dá um gancho, ô Alisson. A maioria das pessoas com deficiência, elas pensam em ser aposentadas, né? Em receber o BPC, que é o benefício de prestação continuada do governo. Ou a maioria recebe porque realmente não tem condição, é subsistência. Para a pessoa ela conseguir ganhar esse benefício, né, que é o LOAS, a família tem que comprovar a renda de 1/4 do salário mínimo. Então, se nós estamos falando de um salário mínimo de R$ 1.200, a média do salário naquela família ali tem que ser tipo R$300 por pessoa naquela família, para ele ter o direito. Então, assim, eu e o Romário, a gente nunca quis lutar por isso. A gente sempre quis trabalhar. A gente sempre, desde muito novinho, a gente buscou. Então, quando o Romário fala, fomos buscar a qualificação, meter a besta de fazer um curso técnico no Senai, foi justamente rejeitando essa possibilidade. Porque todas as pessoas que nos encontravam nas ruas, se falava com os nossos pais, nossa, tadinho, por que você não aposenta eles? Encosta eles no INSS, porque era essa expressão que eu utilizava antigamente. E aí, com isso, a gente queria trabalhar e tal. Só que a nossa decepção foi o seguinte, depois de formado, qualificado, curso técnico, já ingressado na faculdade, porque eu ingressei, depois de 1 ano depois, o Ricardo entrou pro Senai e foi fazer um curso técnico lá também. Então, mas foi bem tempos depois, né, gente? Tem que contextualizar isso também, né? Demorou. E aí nós entramos na faculdade, eu fiz faculdade de logística, o Ricardo fez de processos gerenciais. Então, a gente julgava que nós estávamos bem qualificados, só que aí chegou o momento da gente bater na porta da empresa. Olha, meu currículo é esse, minha competência é essa, eu quero trabalhar com isso. E aí nós encontramos um grande desafio, um grande mesmo, que nós lutamos até hoje contra esse desafio de conseguir oportunidade para nós, pessoas com deficiência. Porque o mercado de trabalho, ele é muito injusto com nós, muito, porque eles querem avaliar deficiência e não competência. Eles chegavam lá, eles não queriam saber se eu era formado, se eu tinha conhecimento, se eu não tinha. Eles queriam ficar assim, mas será que você dá conta de subir aqui? Será que você dá conta de fazer isso? E isso, querendo ou não, era uma forma equivocada das empresas fazer os processos seletivos. E aí, nós não tivemos as oportunidades que nós buscávamos. Era o meu sonho. Deixa eu até cortar você, porque essa foi interessante, essa fala sua. O mercado olhava vocês como deficiência e não com eficiência, no caso. Eu queria que você... com competência, perdão. Com deficiência e não com competência. É interessante a gente falar sobre esse assunto, porque agora vai tocar na parte que, assim, que é a ferida assim, mais forte que a gente tem aqui na nossa pegada do nosso Talks. Explica um pouco sobre isso, antes, como que foi isso para vocês? Porque essa chegada no mercado, como que foi? Porque aí é separar o joio do trigo, né, exatamente. Foi muito complicado, porque é isso que o Romário falou. Todas as vezes que a gente jogava o nosso currículo no mercado de trabalho, e aí no nosso currículo sempre tem que vir acompanhado de um laudo médico comprovando a nossa deficiência, e aí a gente escreve observação, pessoa com deficiência, né? E aí a empresa ligava, retornava assim, qual que é a sua deficiência? Eu sou cego total. Do outro lado você escutava um mudo. Ou algumas vezes você escutava pi, 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 o telefone desligava. Ou o e-mail nunca era respondido. Ou o e-mail nunca era respondido. Por quê? Porque nós somos a segunda classe de pessoas com deficiência que menos tem acesso às empresas. Primeiro são as pessoas que têm deficiência intelectual
e segundo são as pessoas cegas. Deficiente auditivo, sim, eles conseguem um espaço muito bom no mercado de trabalho. Pessoas com deficiência física, principalmente deficiências leves, aquela deficiência que não é deficiência, que a pessoa fala, nossa, eu nem percebi, eu tive que me esforçar muito para você ter deficiência. Essa é disputada no tapa. Agora, as deficiências que são deficiências mesmo, ou seja, uma pessoa cega, uma que usa cadeira de rodas, aquela que tem mais de uma deficiência associada, ela é muito prejudicada, porque o preconceito, Alisson, ele é muito grande. Porque, por exemplo, o que acontecia muito quando a gente era chamado para entrevista? Chegava eu e o Romário lá, né, 2 cegos, às vezes os 2 eram chamados, e aí a recepcionista e até o gerente de RH, ele levava um baita de um impacto, porque talvez ele não observou lá que era uma pessoa cega, e aí ele travava. Por quê? Porque a limitação era dele, ele não sabia como lidar, ele não sabia como que eu ofereço o braço para ele andar. Eu pergunto se ele sobe escada ou não, ele sobe escada? Será que ele dá conta? Será que eu vou avaliar que ele sabe preencher uma planilha no Excel, mandar um e-mail, escrever um relatório, fazer isso? Ou eu vou tentar saber, ter dó dele, pena, ou se eu vou tentar saber se ele consegue ir ao banheiro sozinho? Então, nós deparamos com cada bizarrice, cara, e aí, por consequência, nós não conseguimos as oportunidades que nós buscávamos, mesmo com a qualificação. E hoje, as empresas com 100 ou mais funcionários, elas têm por obrigação legal, por lei, que contratar pessoas com deficiência no seu quadro. Aí o que as empresas fazem? E aqui eu não estou apontando o dedo como negativo, mas com base na nossa experiência, com base em tudo que nós fazemos, então estou falando isso de cadeira, de conhecimento, de coisas que nós fazemos todos os dias, ajudando empresas a fazer inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Elas começaram a selecionar pela deficiência, aí vão pelas menos pior até as pior. Aí ele chega e fala assim, nós não conseguimos encontrar pessoa com deficiência, não tem pessoas com deficiência qualificada. E existem várias estatísticas, tanto do Ministério do Trabalho e Emprego, quanto dos órgãos legais, IBGE, enfim, que comprovam que nós temos mais pessoas com deficiência disponível para o trabalho, pessoas qualificadas, até do que o número de vagas. Mas por que essas empresas não preenchem a vaga? Porque falta cultura inclusiva, falta qualificação. A maioria dessas pessoas que formam em recursos humanos, formam em psicologia, formam em diversos cursos que vão estar lá na ponta atuando, não tem uma cadeira sobre inclusão de verdade, né? Tem coisas teóricas, coisas ultrapassadas. Então, nós encontramos muita dificuldade aqui, e aqui, que aí já vem uma pegada bem empreendedora, bem de negócio, que é a pegada aqui do podcast, eu e o Ricardo falamos assim, Ricardo, já que a gente não consegue ser incluído de jeito nenhum, vamos treinar as empresas, vamos ensinar eles como fazem. Já que a gente não consegue entrar pela porta da frente, vamos entrar pela do fundo, e aí a gente vai estar lá no bastidor, ajudando elas a fazer, e quem sabe a gente pode se atrever um pouquinho depois a estar na cena do palco, ajudando eles. Então, foi mais ou menos isso, sabe, Alisson? Aí, então, vocês hoje fazem o treinamento para resolver esse problema, que no caso é separar a deficiência da competência, no caso. Pode-se dizer isso? Não, na verdade não tem como separar a deficiência de competência. Porque, por exemplo, eu tenho uma deficiência, isso não tira a minha competência. Exato. Então, é uma coisa associada a outra. E a competência dele não faz com que ele seja uma pessoa sem deficiência. As empresas conseguirem entender que ele é um ser normal, ele é um profissional comum, só que ele tem um detalhe, ele tem uma deficiência. Mas ele é tão competente quanto você ou quanto qualquer outra pessoa que trabalha com você. Cá pra nós, Alisson, você também na sua jornada empreendedora, e aí eu vou te devolver uma pergunta. Quantas vezes você pegou um funcionário morcego, aquele funcionário que na sexta-feira ele dava nó, na segunda ele não ia, não te entregava o trabalho, e aí você tinha que fazer o que com esse cara? Demitir, certo? Certo. E aí, com pessoa com deficiência, quando acontece isso, eles falam, tá vendo? Esse deficiente aqui não presta pra nada, não quer trabalhar. Tá vendo? Pessoa com deficiência, eu já falei, não vão dar resultado. Mas esse problema é da deficiência ou é da pessoa? Então, a gente costuma... E parece ser tão simples, né? A gente falando assim, mas é simples mesmo, Wallace. Na verdade, você tem que olhar a pessoa como um ser humano, só que as pessoas focam na deficiência. Será que é a deficiência que faz ele ser morcego, ele não atingir o resultado, o objetivo? E agora o contrário. Quando chega uma pessoa com deficiência, eu vou falar do meu caso, e aí eu vou falar elogiando o meu trabalho. Chego todos os dias no horário, cumpro minhas regras, entrego mais do que é pedido por mim, para mim, bato todas as metas, enfim, entrego o resultado. E aí, eu sou elogiado por isso? Não, o Ricardo. Não, mas aí tem gente que chega e fala assim, nossa, o Ricardo é um exemplo. Aí ele tá fazendo a obrigação dele, por que ele é um exemplo? Por isso que lá no inicinho do podcast a gente falou assim, às vezes a pessoa ouvindo a gente pode até achar um exemplo porque a gente não enxerga algo do tipo e tal, mas a gente não gosta de ser olhado muito por esse lado, tem que procurar talvez olhar o propósito para tentar desmistificar isso.
A deficiência só é um pano de fundo. Se ele tiver que ser picareta, vagabundo, é da natureza dele, é do caráter dele. Não porque tem uma deficiência. E, infelizmente, os profissionais de hoje, eles não têm essa sagacidade, ou não sei se é boa vontade, enfim, eu não vou ficar fazendo julgamento, de fazer essa distinção. Temos muitos bons profissionais, temos empresas competentíssimas que fazem. Mas foi daí que nós criamos a ideia de ter um treinamento online, que já estamos disponibilizando nas redes sociais, para as empresas e para os profissionais dessas empresas aprenderem a fazer inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho de forma profissional, ética e prática com quem vive. Não é teoria, eu não estou falando só de lei, eu não estou falando só de cadeira de faculdade, não, eu estou falando de quem vive, de quem já ajudou milhares de empresas a fazer esse processo de inclusão de pessoas com deficiência, e não só cega, né? Todos os tipos de deficiência a ser incluído. É de gente que já tomou muita portada na cara. Então, se é a nossa experiência prática, da nossa vivência, já de ter atuado em inúmeras instituições sociais que faz isso, servir é o nosso propósito, sabe? E às vezes essa mensagem até dói em algumas pessoas, mas eu e o Ricardo costumamos falar que se a gente não incomodar, os irmãos fortes não agiu, né? Então, é um pouquinho Mas disso. A minha pergunta para vocês dois é o seguinte: vocês hoje tentam transformar essa desinformação das pessoas perante a todos os problemas que existem com vocês tentam informar e falar: olha, gente, eu tô aqui, eu tô presente, eu quero mostrar o meu valor, eu quero mostrar que eu sou capaz. Assim, eu acho que eu sinto isso quando vocês falam isso. Eu tô de acordo com isso? Sim, também. Exatamente. Por exemplo, vou falar uma coisa básica. Quando vocês falaram aqui, vocês fizeram um livro. Eu vou falar exemplos aqui para vocês entenderem, assim, é o nível de desinformação que a gente pode buscar até aqui junto agora. Lógico. Fazendo como exemplos, tá? Tranquilo. Vocês fizeram um livro. Vocês falaram em fazer planilha. Vocês falaram em responder e-mails. Qual foi a estratégia para vocês conseguirem fazer isso? Como é que vocês chegaram a fazer isso? Vocês aprenderam? Como que foi? Só um exemplo básico aqui para as pessoas entenderem. Nós aprendemos a usar as tecnologias. Por exemplo, uma pessoa cega hoje, para ela responder o e-mail, utilizar o computador, tem um leitor de tela que chama NVDA, tem o JAWS, tem o Virtual Vision, tem vários aí. Mas, ultimamente, a gente tem utilizado o NVDA gratuito, tá, gente? Então, isso não é desculpa, tem custo alto, não. Gratuito e supera, inclusive, os pagos. E ele faz o que, esse leitor de tela? Ele lê tudo que está na tela do computador. Mas você encontra alguma dificuldade? Sim, encontramos alguma dificuldade. Tem uma questão na inclusão das pessoas com deficiência que se chama acessibilidade. E tem a acessibilidade atitudinal, que a gente pode falar dela daqui a pouquinho, e tem a acessibilidade virtual, a acessibilidade física também. A virtual é quando, por exemplo, eu entro em um site, vamos supor, um portal de carros. O que vai ter na essência nesse portal de carros? Fotos. Esse leitor, ele vai conseguir ler as fotos desses carros? Não. Ele vai me falar que é uma Pajero preta, placa tal, ano tal, quilometragem tal, e pronto, eu não vou ver a foto desse carro. O leitor, ele não vai fazer isso. Então, a gente encontra algumas barreiras ainda na internet nesse sentido, de botão que algum programador colocou lá de avançar, próximo, concluir, que está escrito só botão, e para você ele tem um símbolozinho de avançar, mais, menos, mas para nós não vai ter. Então, sim, a gente teve que aprender a usar os computadores, aprender informática. Ah, mas o teclado do computador de vocês, ele tem braille nele para você saber onde está o A, onde está o B, o C, o D? Não precisa. Porque se vocês notarem, e aí eu vou dar um exemplo para vocês, igual minha mão tá em cima da mesa aqui, o computador ele começa A, S, D, F, G. E aí, do outro lado vem as outras teclas aqui. H, J, K, L, C cedilha, enfim. E em cima tem o R, embaixo tem o C. Então, tem pessoas que escrevem no computador sem olhar pro teclado. Qual a dificuldade de uma pessoa cega fazer isso? Zero. Você concorda que isso é treinamento? Isso é eu fazer um curso ali de informática básica, treinar o teclado, saber que a linha mestre, tanto é que no computador, você pode reparar lá no seu notebook, ou no seu computador, na letra F tem um tracinho ali embaixo em alto relevo, e na letra J também tem. Tem gente que acha que aquilo é braille. Não é braille. Aquilo é uma marcação como referência. Quer dizer que aquilo ali foi pensado para pessoa cega? Não sei por qual motivo tem aquilo ali, mas ajudou a gente a ter aquilo ali como referência. Então eu sei que em cima do F é o R, eu sei que abaixo do F é o C, e aí você começa a memorizar. Isso é um processo natural. E aí, Alisson, olha que interessante, isso que o Ricardo explicou tudo, deságua no seguinte: por que ele quis aprender isso? Por que ele desenvolveu essas habilidades?
é interesse dele, não é? É interesse dele. Então, se ele queria trabalhar e ele sabia que as competências que ele deveria desenvolver era ter uma boa oratória, saber escrever, saber ler, saber interpretar, saber fazer uma planilha, saber fazer um relatório, saber dar uma aula, saber dar uma palestra, isso que ia fazer com que ele obtesse salário, renda, ele correu atrás. Então, as pessoas com deficiência, elas têm que buscar isso. Porque quando você também está começando, você não escolhe sua profissão, você não tenta buscar competência, foi o que nós vamos fazer. A educação transformou a nossa vida, não foi isso que eu falei? Exato. Mas a educação transformou porque eu descobri o que eu queria fazer, ou o que eu mais ou menos gostaria de fazer, e fui buscar a qualificação. E no meio do caminho a gente foi encontrando algumas portas fechadas, outras abertas, até chegar... a gente mudou a rota, né, Romário? Em outros momentos nós mudamos a nossa rota, porque a gente não conseguia, e aí por diversos fatores, preconceito, falta de oportunidade, os desafios mesmo, e nós estamos aqui. Então, isso depende também mais da pessoa. E o Ricardo falou uma coisa interessante. Vamos falar sobre a acessibilidade atitudinal. Se você que não tem uma deficiência, é um empresário, ou trabalha com uma pessoa com deficiência, se você não estiver disposto a aprender, a ouvir, a ensinar e a ajudar essa pessoa com deficiência, você não está oferecendo a principal das acessibilidades, que não é a física, é a atitudinal, a sua atitude frente ao desafio de se incluir uma pessoa com deficiência. Essa é a mais importante de todas, que vai definir o sucesso ou o fracasso da inclusão de uma pessoa com deficiência. Quer ver um exemplo bem prático disso, Alisson? Vamos supor que aqui no seu podcast você está com dificuldade de mão de obra de um designer, tá? E aí você encontra um cara, usuário de cadeira de roda, um cara sensacional, e ele tem todas as credenciais para ele ser o seu design. E aí, vamos supor que esse prédio aqui que você tem o seu podcast, ele não tem elevador. Você está no quarto andar, ou vamos colocar o andar inferior, vamos colocar que você está no segundo andar. Então, tem um andar só de escada para subir, para chegar até aqui. Cara, impede de você ter uma acessibilidade atitudinal, de você ajudar ele a subir essa cadeira para o segundo andar e ele trabalhar com você? Ou então de você flexibilizar o trabalho dele para ele trabalhar home office e trabalhar... Aí tem gente que fala assim, tá vendo? O prédio não é acessível, então não dá para contratar essa pessoa. Mas o prédio não é acessível ou a pessoa que não tem as credenciais? Entendeu? Sabe? A pessoa tem a competência. A gente provoca esse tipo de reflexão nas empresas. A gente provoca dando ferramentas, inclusive, para que elas consigam contratar. Nesse sentido, porque a acessibilidade atitudinal, ou seja, quando nós nos encontramos, você virou para mim, para o Romário, e fez a seguinte pergunta quando a gente desceu do Uber. Como que eu faço para ajudar vocês? Exato. Automaticamente nós falamos, meu seguro sou... E se você virar e falar assim, não, mas eu vou chamar 2 caras cegos para vir aqui no podcast. Mas como que eu vou ajudar eles? E aí? E como que eu vou... E quando eles pedirem para ir no banheiro? Será que eu vou E se você não tivesse feito essa pergunta? Se você tivesse pegado o Ricardo no colo e carregado ele até aqui? Então, de uma forma genuína, você fez o correto. Mas a maioria das pessoas, elas não fazem o básico. E aí fala que a inclusão não funciona, que esse público é muito difícil, que não tem pessoas com deficiência. E quando a gente fala isso aqui, a gente não está falando que é fácil e que é simples. Mas nós estamos falando que existe possibilidades e que existe estratégias, métodos e técnica, que é o que eu e o Ricardo acumulamos ao longo de mais de uma década trabalhando ajudando as empresas a fazer a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E o nosso próprio caso, né, Ricardo? Ou bem-sucedido em algumas questões e mal-sucedidos em outras. Então, a gente costuma falar que a gente gosta de aprender com o caminho de quem já fez. Se você já fez um caminho que eu estou trilhando, eu não tenho um podcast. Depois eu vou falar, Alisson, como é que eu faço? Montar um podcast legal, ter uma audiência, não sei o quê. Eu vou aprender com você. Então, por que as pessoas também não gostariam de aprender com quem já fez? E com quem faz, todos os dias? Eu acho que é interessante. É um ponto de vista, né? É bem legal. Isso eu concordo com vocês, tá? E o mais interessante que eu estou percebendo aqui, conversando com vocês dois, é que falta instrução para as pessoas também lidarem com vocês, no caso, né? Ou geral, com todos os deficientes, né? Eu vou fazer... Eu acho que falta muita instrução educacional, nós estamos falando sobre isso aqui. E vocês veio, né, com a ideia da palestra para poder ajudar a suprir essa necessidade. E eu tenho até que parabenizar vocês dois, viu? Porque isso é uma atitude bem nobre para poder ajudar as pessoas mesmo a se relacionar com vocês, tá? Eu acho muito interessante isso. Isso é um ponto importante que eu percebi aqui. Um outro dado importante que a gente pode falar aqui é sobre questões suas hoje empresariais. Cada um tem uma profissão aqui dentro, né? Como que vocês lidam com elas, assim? Como é que é a organização, como é que é o planejamento dos seus dias? Fala um pouco sobre isso, assim, como nível profissional. Tá. Hoje a gente tem uma vida bem bagunçada, porque além de tudo que nós fazemos, de ter a nossa empresa de palestras e treinamentos,
de atuar nas redes sociais, de ter acabado de escrever um livro, de fazer palestra Brasil afora nos temas de motivação, atitude de determinação, empreendedorismo e inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, nós somos servidores públicos federais. Nós somos servidores da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Eu atuo no Departamento de Recursos Humanos, na área de treinamento e desenvolvimento, podemos dizer assim, né? Que a gente cuida da capacitação dos servidores e também da gestão de parte da carreira. E o Ricardo hoje, Eu trabalho lá no Instituto de Ciências Biológicas, dentro da UFMG também. A gente trabalha na gerência de infraestrutura, uma gerência super importante para o prédio. A gente costuma falar que a gente é o síndico lá, então a gente toma conta da equipe portaria, limpeza, manutenção, então equipe bem grande. E a nossa rotina, em termos de profissionais, hoje trabalhando na universidade, é puxada, mas a gente tenta conciliar. A gente concilia muito bem com as nossas atividades empresariais. Por exemplo, se a gente tem um treinamento, eu e o Romário, como somos dois, né, sócios, e a gente tem as nossas esposas que nos assessoram nas questões, emissão de nota fiscal, vai ter que comprar uma passagem aérea, se for por nossa conta, que a gente for comprar, então a gente tem elas como staff que nos auxilia. Então, assim, é bastante tranquilo essa parte, né, Romário? O difícil hoje pra gente tem sido agenda. A gente consegue algumas agendas disponíveis, mas sim... Mas hoje também, infelizmente, a pandemia foi algo que afetou muito nós, enquanto população, Brasil e mundo, mas trouxe algo muito bom, que é a questão do online, né? Então, esse treinamento nosso de inclusão, nós transformamos ele 100% online, que já está no ar aí, disponível para quem quiser acessar, e os eventos presenciais vão ser cada vez mais raros em função mesmo de disponibilidade de agenda e tal, mas a gente tem feito muito. Então, a gente tenta conciliar. E fora a atividade mesmo de ser... esposo, de ter o convívio familiar mesmo, né? Então, a gente fala que a gente administra bem. Vocês são casados, né? Vocês dois Sim. Têm família e tudo. Conta um pouco sobre isso aí, que eu vou botar até a foto aqui. Tá. De cada um aí. Você consegue colocar para nós aí? Eu fiquei até de mandar para vocês aqui. Vê se tiver, a gente mostra só... Tá. Eu sou casado, eu tô com a minha esposa desde 2000 cuidado para não falar bobagem, né? Desde 2013, janeiro de 2013, então a gente já tá aí há 12 anos juntos, 9 de casados. Eu tenho uma filhinha de 5 anos, Ana Luísa. E eu tenho uma vida normal como pai. Quando minha filha nasceu foi em plena pandemia, foi antes da pandemia, na verdade, foi janeiro de 2020. E depois de 2 meses, fechou tudo por conta da pandemia. E eu fiquei em casa cuidando dela, ajudando. Então, eu participei como qualquer outro homem deveria fazer, né? Porque tem homem que foge dessas tarefas, principalmente ser pai, de dar banho, trocar fralda. Mas, Ricardo, você cego, você trocava fralda? Sim, trocava. Acontecia acidente? Acontecia acidente. De vez em quando eu pegava no cocô lá. Mas acontece. Eu tinha que ajudar a dar banho. Mas você não tem medo de deixar sua filha afogada? Meu amigo, se eu não morrer afogado, que não enxergo, eu vou deixar minha filha, que é meu bem mais precioso, afogada de jeito nenhum. Então, assim, eu até divido um pouco sobre a minha vida pessoal nas redes sociais com a minha filha, mas a gente tem uma relação, assim, muito legal. Agora que ela tá maiorzinha, a gente tem feito alguns vídeos. Ela me imitando, né? Sendo cego, pega minha bengalinha e sai andando pra casa fora. Aí tem hora que ela me questiona as coisas, assim, mais bizarras do mundo. Mas eu tenho uma vida tranquila, assim, normal, como pai. Aí as pessoas veem eu, por exemplo, na minha casa lavando o carro. Aí fica com a mão no queixo, olhando, não, me lava o carro? A gente costuma ter essa abordagem bem humanizada de mostrar o nosso dia a dia, nós fazendo barba, cozinhando, fazendo essas coisas, porque as pessoas têm muito isso de, nossa, a esposa deles é uma santa, né? Será que foi a esposa que arrumou eles, vestiu eles, fez a barba deles e tal? Então a gente faz muito isso para mostrar que nós temos uma vida normal. Gente, a esposa nossa quer o marido. Ela não quer uma pessoa para elas cuidar. E a maioria das pessoas pensa isso porque nós temos uma deficiência. E quando a gente vai para a rede social mostrar o nosso dia a dia... É uma quebra, viu? Né? É uma quebra muito forte de paradigma, porque a maioria das pessoas pensa isso. Tem gente que pergunta se nós é casado para saber se as nossas esposas têm deficiência. Aí a gente brinca, né? Cego basta eu. Cego basta nós, entendeu? Então, assim, nós temos uma vida normal. Eu vou completar agora 8 anos de casado. Sou casado com a Elisângela, ela é assistente social. Me ajuda muito, contribui muito com os nossos projetos. Já me conheceu já nessa correria, né? Na área de inclusão, palestras motivacionais. E incorporou, ajuda a gente, ajuda a gente nas redes sociais, ajuda na gravação dos vídeos, edição... ler o livro, puxar a orelha e falar assim, aqui ficou legal, isso aqui não ficou bom.
Então, assim, são companheiras, cara, são parceiras, mas tem uma divisão normal, assim como de vocês, da separação do que é a família. Nós temos obrigação, como você, Wallace, como marido, a sua esposa, como esposa mesmo, nós temos também, né? Porque o povo acha assim, não, tadinha, a esposa carrega um fardo, é sério, casou com ele pra poder aliviar os pecados pra não ir pro inferno. Não, nós temos uma vida normal. Não, mas tem gente que pensa assim. Não, aí não. Deus pensa, juro pra você, cara. É muito complexo. Ó, o primeiro aqui é o... Você que não tem filho, né? Eu não tenho filho, é Ricardo, Romário. Isso. Romário, aqui, tá mostrando casado com aqui. A Elisângela. Você consegue dar um zoom lá pra nós? Só ajeitar lá pra nós a foto aí, ó. Casado. E aí você mostra a foto. Muito bem casado, do patroa. Ricardo agora. Aí minha patroa também. Aí vocês dois estão juntos. Aí depois eu vou mostrar agora da família. A sua filha chama como? Minha filha é Ana Luísa, minha esposa é Ana Paula. Ana Paula. Vou mostrar então, gente, aí, ó. Pra vocês verem, né? Tem vida. Tem vida. Paga boleto. Paga boleto, dá trabalho. Tem que ir na escola, quando anda chamada, sua filha não tá respeitando as regras. Passou mal na escola, pega o Uber, sai correndo, vou buscar. Às vezes minha esposa tá em outro lugar, não consegue. Tem gente que acha que a esposa vai ter que fazer tudo, né? Por ser mulher. Não, quantas vezes já peguei o Uber, fui buscar ela na escola, tá passando mal. Fui pro hospital sozinho com ela, os médicos me olhavam, tipo assim... Esse cara é doido. Como que ele veio aqui? Você vê que é uma quebra mesmo. Mas aí ela que te auxilia. Não, quando eu tive que ir com ela no médico uma vez, minha filha, levei sozinho. Peguei o Uber, parei na porta da Unimed, entrei. O que tá acontecendo? Isso, me leva ali no guichê, fui atendido. Tem que passar lá no PA, beleza. Fui lá no PA, não, na triagem. De atendimento, né? Fui lá na triagem, fui atendido. Consultório tal, onde fica o consultório tal? Perguntei, ela me levou lá na porta. Os médicos ficam olhando com a cara de espanto. Uai. Só uma pausa, Ricardo. Aqui nós estamos mostrando agora a foto da família sua, viu? Só pra deixar aqui. Minha pirralhinha. Aí, família linda, todo mundo junto. A Ana Luísa, de vez em quando, me chama de pai, confunde o tio com o pai. Eu falo, minha filha, pelo amor de Deus, sou muito mais bonito que seu pai. Coitado. De vez em quando ela vem, corre, me abraça. Pai, eu falo, eu não sou seu pai, não. Quando ela me chama de pai, dói até o bolso, Alisson. Eu falo, misericórdia, sai. Ela sabe que o mais bonito sou eu. Não sabe. Meu Deus. E assim, Alisson, com o intuito de desmistificar, mostrar mesmo. Tal. Igual quando você falou assim, nossa, muito importante esse trabalho que vocês fazem e tal. Realmente mas não é filantropia. A gente faz questão também de falar isso com as pessoas, porque tem gente que fala, nossa, que missão nobre. Nós transformamos uma dificuldade em uma oportunidade e nós ganhamos dinheiro com isso. E não é pecado. Exato. É o que paga minhas contas. Falando em pecado, vocês dois acreditam em Deus? Claro, muito. Nós só estamos aqui porque Deus existe e Ele guia nós, cara. No momento de dificuldade, você chama quem? Ô Deus, me ajuda. Ô Deus. Até o ateu, quando ele cai, ele machuca e fala, ai meu Deus, mas por que será? É porque ele não acredita? É força de expressão? Eu costumo falar que ele acredita tanto que ele chama Deus nessa hora. Agora, nós não acreditamos no seguinte, eu vou cruzar o braço e vou pedir Deus. Eu vou cruzar o braço e vou falar assim, isso é culpa de Deus. Não. Eu sei que Deus está lá, está intervindo, está ajudando a gente em tudo que nós vamos fazer, estamos fazendo, mas nós temos que fazer a nossa parte para Ele continuar nos abençoando e nos guiando. Então, assim, eu acredito em um Deus que te dá condições de fazer o que precisa ser feito. E Ele te deu o que você merece. Ele te deu o que você precisa. Eu acho que Ele não dá nada além ou mais ou menos do que você precisa. Por exemplo, tem gente que fala assim, nossa, mas tadinhos. Cara, uma das coisas que as pessoas sempre perguntam a gente ao final de palestra, vocês têm vontade de voltar a enxergar? Boa pergunta. Vocês têm vontade de voltar a enxergar? Não. E aí as pessoas chocam, né? Porque, como assim vocês não querem voltar a enxergar? Sua mãe, né, ia até para os Estados Unidos para tentar dinheiro para fazer o transplante de córnea de vocês. Agora, vamos lá, uma reflexão bem legal e bem tranquila que a gente faz normalmente. Imagina se eu fosse ficar deprimido, chorando em casa, trancado, porque eu me tornei cego naquele momento. Será que eu teria feito um curso técnico, uma graduação, uma especialização, fazendo mestrado? Servidor mais difícil do país, porque no caso da Universidade Federal é muito difícil você entrar ali como servidor público. Quem já tentou a prova inúmeras vezes sabe do que eu estou falando. Será que a gente teria chegado até aqui? Será que a gente já teria feito, Romário, inúmeras palestras pelo Brasil? Será que a gente teria escrito um livro? Será que a gente teria família? Sabe? Isso me leva a questionar e a entender que talvez não. Porque, às vezes, a reclamação, Alisson, ela é tão grande, a gente vive reclamando e a gente não tem tempo de agir, de fazer acontecer. Eu e o Romário, nós escolhemos fazer. Então,
Por que hoje eu não quero? E a gente costuma até brincar nas palestras, e eu vou pedir licença poética para brincar aqui. Imagina eu acordar hoje, voltando a enxergar e eu ficar maluco, sabe? Vendo essa doideira que tá aí. Ou, aliás, eu olhar pra minha esposa e falar, não é bonito igual eu imaginei? Já pensou, cara? Ia ser bem triste, né? Vai apanhar em casa, ainda bem quem fez a piadinha, dessa vez você. Mas a gente brinca com essa situação, mas assim, a gente não tem vontade, a gente leva a vida com tanta leveza. Imagina eu ter que aprender a escrever de novo no papel. Imagina eu... Cara, assim, tá tão bom, tá tão... Assim, eu tô satisfeito, eu tô feliz, eu sou feliz, assim. E às vezes eu escuto assim, pô, mas você não tem vontade mesmo de enxergar? E aí eu te falo, eu gostaria de enxergar por alguns momentos, para eu ver, por exemplo, o rostinho da minha filha, da minha esposa, só para eu ter certeza que é ela, está ali, tá tudo bem, mas não no sentido de, eu não sei se ela é bonita, se ela é feia, não, porque daqui a pouco as pessoas também pensam assim, ele também não sabe o que é bonito e o que é feio. Né? E isso que o Ricardo deu esse exemplo e falou que ninguém tem mais do que merece e ninguém tem menos do que deveria. E é verdade. Vamos pensar em dinheiro. Quantas pessoas já ficaram multimilionárias com a Mega Sena? E quantas pessoas perderam tudo? Porque elas não estavam preparadas, elas não tinham mindset para segurar aquele dinheiro, para reinvestir aquele dinheiro e fazer o bolo continuar crescendo, ou então pelo menos preservar o que ganhou. Então, assim, nunca Deus vai te dar mais do que você merece e Ele também não vai te dar menos do que você deveria ter. É tudo de acordo com o que você realmente tem capacidade. Às vezes você herda lá a empresa do seu pai, você é um cabeça oca, cara, não sabe bosta nenhuma, não sabe nem por onde passa a gestão, 3 meses depois, 1 ano depois, 2 anos depois, você quebra a empresa, tá falido, quebrado, trabalhando pro seu tio. Então, eu acredito muito nisso, sabe? A gente tem o que merece e se hoje Deus tem nos dado as oportunidades que nós temos, as coisas que nós conquistamos e o que ainda vamos conquistar é porque nós estamos preparados. E pode continuar mandando, viu, Deus? Pode mandar, não precisa ter medida, não. Abre as portas aí que nós estamos querendo é muito. E vocês foram fortes nessa, viu? Essa pergunta sua foi forte. Eu vou entrar agora no assunto, agora na parte do assunto, para falar um pouco do livro seus. Que legal. Tá? Que legal. O livro seu são coisas que os olhos não veem, tá? Tá aqui Como comigo. enfrentar desafios, ter perspectivas e sonhos. Aqui, tá aqui junto. Mostra a capa aí pro pessoal. Mostrei a capa pro pessoal aqui, tá? Deixa eu te contar uma história interessante, ô Alisson. Esse título, Coisas que os Olhos Não Veem, Como Enfrentar Desafio, foi um presente. Sabe um presente de quem? Quem? Do tio Flávio. Uma certa vez nós conhecemos o tio Flávio em uma palestra que ele foi fazer na escola em Betim, onde a gente trabalhava, dando aula lá no Senai, e ele foi ensinar os professores como encantar os alunos com as aulas. E nós ficamos assistindo a palestra dele e nós ficamos admirados. Hipnotizados. Porque a hora que ele queria fazer o público emocionar, ele fazia. A hora que ele queria que o público sorrisse, pá, ele fazia. A hora que ele queria que as pessoas ficassem mais reflexivas, ele fazia. Eu cutuquei o Ricardo e falei, cara, é isso que nós temos que fazer. Olha que doideira. E nós estávamos nessa transição de ter muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho por conta da nossa deficiência e que nós não conseguíamos as oportunidades que nós queríamos. E, ao mesmo tempo, nós tentando ser professores titulares lá da instituição e não conseguia também por conta de preconceito. E ele apareceu. E na hora que ele deu aquela palestra, eu falei, Ricardo, nós queremos isso para a nossa vida. Fazer isso com as empresas, fazer isso pelas pessoas. Porque saber falar bem, a gente, entre aspas, nós sabemos. Comunicar, ok e tal. E quem sabe a gente não faz isso? Quando ele terminou a palestra, ele foi aplaudido por todo mundo de pé. E a gente chegou perto dele, tio Flávio, quero ser igual ao senhor, quero fazer palestra. Falei, mas você já tem ideia de palestra? Não, tem vontade. Vocês não acham que isso é fácil, não, tá? Você quer muito... Não, mas estudar deixa a gente. Não, mas deixa estudar que a gente estuda. Olha lá, a hora que vocês acharem que vocês estão prontos, me procura. Aí nós mandamos um dia um WhatsApp pra ele, na época Facebook, era Message, né? Um Facebookzinho lá. Aí mandamos pra ele assim, ô tio Flávio, tudo bem? Que nós estamos querendo fazer a palestra, já tá pronto. Aí, mas você já tem ideia de palestra? Tem uma coisa. Olha lá, então vou dar um norte pra vocês. Conta um pouco da vida de vocês, das dificuldades, das oportunidades, disso e disso e disso. Aí nós montamos um slide, cara, simples, com texto, em tópicos, igual eu tinha falado. Aí mandamos pra ele, muito bom. Eu falei, mentira, meu Deus, não é possível. Aí ele falou, muito bom. Só que esse título que vocês colocaram aqui ficou uma bosta, ficou ruim demais. Técnico demais, acadêmico demais. Precisa de uma coisa mais... Deixa que eu vou dar a vocês um título. Aí ele foi e digitou, Coisas que os olhos não veem, como enfrentar desafios, ter perspectivas e sonhos. Aí quando chegou o título, eu mandei pro Ricardo, olha que bosta que o tio Flávio mandou pra nós, velho. Aí ele falou, sério, velho? Horroroso. Porque nós achamos o título piegas, careta, que reforçava a questão da deficiência e tal. Aí ele falou assim, não, deixa o título. No dia que vocês arrumar um título melhor, tudo bem, vocês trocam. Aí nós, Ricardo, o tio Flávio sabe o que tá falando. Então vamos fazer palestra comigo. Aí nós fomos em várias APACs, presídios, fazer palestra. E ele falou o seguinte, se vocês for bem com esse público aqui
que é um público um pouco mais hostil, um pouco mais difícil, vocês têm possibilidade de vender a palestra de vocês para as empresas. E eu vou ajudar vocês, vou dar o toque e tal. Aí chega nós lá, projeta o slide, coisas que os olhos não veem. O povo ficava emocionado com o título. Aí nós fazia a palestra, aí o tio Flávio dava os ajustes, falava, isso aqui, melhora lá, faz isso, faz aquilo. Foi um mentor nosso. Foi um mentor nosso, pegou na nossa mão. E falou assim, daqui um pouco vocês vão poder vender essa palestra suas e tal. Aí nós fomos convidados uma vez para fazer um evento e tinha empresas nos assistindo e ligou para nós, Ricardo, Romário, que eu quero contratar palestras suas. Nós, contratar? Já fiz palestra de graça, não sei nem como que dá preço nisso. Aí liguei pro tio Flávio, vê aí um valor, meninos, cobra baratinho pra vocês poderem fazer, pra continuar expandindo a mensagem suas. Aí a moça do outro lado, quanto vocês cobram? Aí eu com ar já de empresário, peito estufado. Aí eu, pera aí que eu vou dar uma olhadinha e te mando uma proposta. Aí o Ricardo, como é que cobra? O que nós vamos fazer? Aí eu falei assim, pra fechar agora, uma empresa grande, cara, um supermercado bacanérrimo aqui de Belo Horizonte, classe A. Primeiro lugar que nós palestramos lá. E era uma palestra de inclusão, e normalmente de inclusão tende a ser um pouquinho mais barato. Aí eu virei e falei assim, nem pra mim, nem pra vocês, 1.225. Aí ela, fechado. Aí eu falei, Ricardo, fechou de primeiro, foi barato pra caramba. Vocês têm CNPJ? Temos. Aí ela falou assim, vocês têm CNPJ? Temos. Temos. Não tinha CNPJ. Vai correr pra abrir empresa. Problema, abrir empresa. Bom empresa. Vão abrir empresa. Ô, tio, falou, você emite a nota fiscal. Menino, pelo valor que vocês cobraram é muito baratinho. O imposto vai ser 20 e tantos %. Não dá, não. Tenta abrir empresa correndo. Ou se não, paga sem ter empresa e tal. Corremos lá, abrimos uma MEI. Aí, ótimo problema. Eu, formado em tecnólogo em administração, falei, bom problema para resolver. Vou lá abrir um CNPJ, vou entender como funciona, tem que liberar o alvará, não sei o quê, liberou, nota fiscal, emitiu. E aí começou a empreender a partir de uma necessidade. E aí o tio Flávio, o Romário contando que ele deu pra gente esse título, depois a gente montou um site. É a palestra mais pedida por todas as pessoas que entram no nosso site. Nós colocávamos todas as palestras que nós mais gostávamos, os títulos que nós mais gostávamos. Todo mundo ia na coisas que os olhos não veem. Eu falei, Ricardo, é uma bosta, mas o povo gostou. Então, esse título é assim, maravilhoso. O povo quer, o povo tá comprando. Então, é isso que nós temos que deixar. Aí, nós começamos a escrever o livro. Meados de 2017, 2018. Conectado no Skype, conectado em outras plataformas, telefone, digitando, escrevendo o livro, capítulo por capítulo. Porque a gente não pensava em dar o título primeiro para não fechar as ideias. Aí, nós queríamos contar sobre a nossa vida, sobre a nossa trajetória, sobre como nós somos competitivos entre nós, falar sobre empreendedorismo, sobre liderança. Então, nós escrevemos o livro prontinho, nós falamos, o título, qual o título que nós vamos dar? Meu Deus, o título. Aí rabiscava lá, motivação para tempos de crise, não sei o quê, de não sei o quê e tal. Aí eu virei pro Ricardo e falei assim, Ricardo, vamos homenagear o tio Flávio? Vamos dar o título da palestra? Todo lugar que a gente vai palestrar, o povo pergunta se tem livro. Tem livro, tem palestra com o mesmo título. E aí que surgiu Coisas que os Olhos Não Veem, que foi um sucesso no nosso lançamento. Nós lançamos agora em Belo Horizonte, dia 14 de junho. Convidamos o tio Flávio para contar algumas histórias e para nos prestigiar no evento. Ele foi lá, foi uma alegria ter ele lá. Depois nós temos que até pagar o cachê dele, que é caríssimo. Brincadeira, ele nem cobrou, né, velho? O cara é generoso demais, foi lá para nos prestigiar. E caiu na graça, foi um sucesso absoluto. Primeiro momento, né? Quando você vai fazer o primeiro lançamento de livro, você nem é tão conhecido. O que você faz? Convida pai, mãe, irmãos, amigos. Vai, galera, vai, porque só vai estar nós lá e tal para lançar o livro. No dia do lançamento, nós vendemos 150 livros. 150 livros. Absoluto, assim, foi muita gente. E só para comentar também, vocês estão falando aí, vocês fizeram um lançamento... Vocês venderam 150 livros. Isso físico, lá no dia, abraçando e autografando o pessoal. Eu queria só que vocês comentassem, assim, vocês comentaram a história, né? Eu queria só que vocês fizessem pelo menos um briefing aqui pro pessoal sobre o livro, né? Como coisas que os olhos não veem. Um briefing do livro, assim, qual foi o pensamento base, o que vocês pensaram na hora que vocês fizeram esse livro? E lembrando, né? O mais importante também para falar pro pessoal... Vocês que fizeram, né? Não foi ninguém que foi lá e foi falando e escrevendo, não. Foi vocês que fizeram. Então, conta pra gente isso aí, essa experiência. A experiência de fazer o livro foi o seguinte: todas as vezes que a gente ia fazer uma palestra, no fim chegavam as pessoas para nos abraçar e tirar foto e falavam assim: caramba, a história de vocês é tão linda, tão inspiradora, tão sensacional, que eu queria que meu filho estivesse aqui na empresa, sentado do meu lado, ouvindo. Eu queria que meu sobrinho, meu neto, meu irmão, minha filha...
eu queria tanto, vocês não têm um livro? Não, não, ainda não. Ah, que pena. E aí ficava assim, acompanha na rede social. Acompanha na rede social, põe aí pra assistir alguns vídeos nossos lá no YouTube. Mas nós colocávamos poucos vídeos lá também. Poucos vídeos lá. E aí ficava sempre isso, sabe? Das pessoas sempre elogiando a nossa palestra, que foi um show, aplaudido de pé e tal. E no fim as pessoas perguntavam se tinha alguma forma dos filhos acompanhar, de poder escutar a nossa mensagem. Ah, sabe aquele jovem rebelde que não quer nada? A história de vocês, assim, eu tenho certeza que inspirar eles e mostrar pra eles o exemplo. E aí um dia eu virei pro Romário e falei, Romário, todo mundo pede a gente um exemplo para levar para casa. E a gente não tem. Você já pensou da gente escrever um livro? Romário, Ricardo, isso é muita pretensão nossa. Sou até arrogante a gente escrever uma autobiografia. Normalmente é de gente que tem muita grana, que já morreu, que tem grandes feitos. Eu falei, Romário, mas nós podemos dividir um pouquinho da nossa trajetória, nós podemos dividir um pouquinho das nossas dificuldades, um pouquinho dos pontos de inflexão que a gente teve na nossa vida por meio das oportunidades que nós tivemos. Vamos fazer? Vamos começar? E nós começamos despretensiosamente. Escrevemos um texto, outro texto. Ah, vamos contar quando a gente ficou cego? Vamos. Aí a gente começou a contar a história. Ah, vamos contar essa outra parte quando a gente voltou para a escola? Vamos. Ah, o que você acha da gente dar? Em cada final de capítulo a gente dá um conselho, dá uma lição sobre isso aqui que aconteceu na nossa história. E nós fomos fazendo. No final, né, como o Romário contou, a gente estava conectado no Skype. A gente finalizou isso em 2019. Olha para você ver, esse livro ficou engavetado 5 anos. Depois de pronto. E por que ficou tanto tempo? Eu acho que talvez a gente não estava preparado, né, Romário? Para lançar. Quando a gente fala que Deus, ele dá as coisas conforme a gente merece, se a gente tivesse lançado em 2020, o que tinha em 2020? Pandemia, não podia ter evento. Online, talvez ele bombaria, não sei. Então, assim, eu acho que ele veio na hora certa. Eu acho que eu e o Romário, nós estamos numa fase bem madura. Ah, mas o livro foi escrito em 2019, então ele está desatualizado sobre a mensagem. Não, completamente atemporal. Eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado em educação pelo Cefet Minas e o Ricardo me ligou. Falou, Romário, eu estava relendo o nosso livro aqui, eu estava tempo à toa e eu estava lendo o livro aqui. E, cara, tá muito atemporal. Puta merda, não tem que lançar esse livro. Eu falei, sério, Ricardo? Aí eu falei, não, Ricardo, eu tô acabando de escrever minha dissertação, não tem tempo para mexer com isso, atualizar. Ele falou assim, ó, você me dá uma autorização para eu lançar, procurar uma editora e fazer o livro rodar, velho? Eu falei, dou. O que eu preciso fazer? Ele, só pagar os boletos. Eu falei, meu Deus do céu, pagar boleto? Aí ele, Eu falei, não, então tá, Ricardo, bota para rodar aí, vamos dividir os custos e bora lançar o livro. E teve um dia que eu tinha acabado de escrever minha dissertação e ele dando andamento no processo. Eu falei, deixa eu ler. E eu li o livro e falei, caraca, velho, o Ricardo foi muito sagaz de querer colocar esse livro em prática. E aí, depois de todo o processo, de ter lançado esse livro, eu falei assim, Ricardo, agora nós temos a oportunidade de cada pessoa que já cruzou o nosso caminho ou que, então, não nos conhece, está nos conhecendo agora pela primeira vez, de ter a oportunidade de ter um pedacinho da nossa história, um pedacinho de nós com elas, para que elas possam ler, se inspirar, emocionar, se for o caso, e passar para frente. Porque o livro você lê, você rabisca, mas você vira e fala com seu filho assim, lê esse livro aqui, mó top. Pro seu sobrinho, pro funcionário. Então, o livro está aí, a mensagem está aí, e a gente não faz ideia de como ele vai chegar nas pessoas. Nós já temos recebido, né? Nossa, tá grave. Alguns relatos, algumas mensagens de pessoas falando que estão emocionadas, estão felizes, estão contentes, que riu com a história X, Y, Z. E tem sido muito gostoso sentir essa energia. Então, eu falo que o que nós plantamos lá atrás, nós estamos colhendo agora. Eu imagino na hora que nós lançar a versão digital, que aí tem um alcance maior, que vai ser bem legal. Então, assim, contente com o projeto, sabemos que demos o nosso melhor e o seguinte, não estamos cagando regra para ninguém. Nós estamos contando a nossa história, com o nosso exemplo, com as coisas que nós fizemos para vencer os nossos desafios. Não vendemos receitinha de sucesso, nada pronto. A gente conta nosso exemplo e deixa algumas pílulas. Então, assim, sabe aqueles gurus da internet que... E de pano de fundo tem uma mensagem forte de inclusão, né, Ricardo? De pano de fundo. Sabe aqueles gurus na internet que ficam vendendo a pílula para o sucesso, 10 passos para emagrecer, 10 passos para ficar multimilionário? Você não vai encontrar no nosso livro, mas você vai encontrar uma boa história para você dar risada, se inspirar e muita atitude e determinação dos irmãos fortes. Ricardo, e outra coisa... História com H, não história com E. História com E, você inventa, você... porque eu fiz isso, fiz aquilo. Agora, história com H é o que você viveu. E foi o chão que nós pisamos e o tempo que a gente realmente passou, as coisas que nós realizamos. E tá aí, tá escrito, tá entregue e a gente tá feliz com o resultado. É legal a gente falar e tá lá na nossa plataforma, tá, gente? Não deixa de ir lá olhar. A gente vai deixar toda a descrição do livro lá, vai estar à venda o material seus, tá?
junto com outros livros que estão lá, WA Talks, acessa lá, vai estar lá junto para a gente poder lançar esse material para o mundo, né? Que é muito interessante, que é o mais legal de tudo, né? Vale a pena demais esse livro e vale a pena a gente refletir principalmente sobre a inclusão, né? Que vocês estão falando aí. Nós já estamos chegando no final já, né? Nos últimos momentos aqui já da nossa conversa, do nosso bate-papo. Nós falamos de família, nós falamos da educação, nós falamos de tudo. Antes da gente fechar, eu queria fazer uma pergunta. A tecnologia atual, vocês usam hoje? Ajudam vocês? Como é que vocês podem falar sobre tecnologia? Tecnologia ajuda muito. Assim, eu costumo falar que a tecnologia ela encurtou o nosso caminho, né? Por exemplo, quando veio a educação à distância, as inteligências artificiais, telefones, né? Igual a gente utiliza software no nosso celular que lê pra gente. Aí a gente tem inúmeros aplicativos que descrevem a foto. Vamos supor, minha esposa foi... tomar sorvete. Foi tomar sorvete com a minha filha. Ela me envia uma foto. Antigamente eu falava assim, caramba. Aí eu abria do lado do Alisson, assim, meu celular, e falava, Alisson, o que é isso aqui na foto? Ah, sua esposa mandou uma foto. Tá ela, sua filha tomando sorvete. Ah, legal. Pronto. Hoje não. Eu tenho um aplicativo que chama Be My Eyes, ou seja os meus olhos, e ele descreve para mim a foto. Ah, tem uma criança, tal, assim, tomando sorvete de morango, não sei o quê, não sei o quê. Ele vai no detalhe. Então, ele é a forma de eu ver o mundo. Então, as inteligências artificiais e os telefones, né? Telefones celulares e computadores, facilitou muito a nossa vida. Só que resolveu tudo completamente? Não. Eu diria que 80% está encaminhado. Porque os outros 20% é acessibilidade. Às vezes, um botão que não está descrito, é uma página que não foi feita no padrão de acessibilidade. Mas, cara, estamos anos-luz na frente de, por exemplo, quem não tem acesso a essa tecnologia. Então, assim, ajuda, melhorou muito e hoje eu posso falar que eu e o Romário, nós somos basicamente pessoas ditas normais, né, entre aspas aí, por causa da tecnologia. Ela ampliou a nossa capacidade. Legal. Isso mesmo. Você quer falar? Eu vejo assim também, a tecnologia trouxe as coisas, fazerem elas ficarem mais fáceis para nós. O que era impossível ficou um pouco mais possível. E a gente consegue ter um acesso maior. Até ao ponto das pessoas falarem assim, nossa, eu até esqueço que vocês são cegos. Porque é isso. A gente diminuir as barreiras, encurtar as distâncias, né? Acabar com um pouco desse estereótipo. Claro que nós estamos falando assim, sei lá, quantos % da sociedade com deficiência que tem acesso às tecnologias que nós temos. Mas quantos % também das pessoas que fizeram o que nós fizemos para ter acesso também a essas tecnologias? E tem pessoas que têm condições e também optam por não fazer. Não ter. Então, assim, porque senão também fica parecendo que a gente está romantizando a tecnologia, mas a gente sabe a devida importância dela, sabe também que o acesso é difícil, as barreiras, mas também por que não falar? Né? Porque anos atrás, quando eu vi pela internet, no vídeo de YouTube, eu só usava o computador, eu vi um cara usando um celular, assim, ó, um iPhone, com o leitor de telas falando, e não tinha botão nenhum na tela. Ou então só tinha um botão home. E a gente só tinha celular com o botão de discar, que eu sabia. Aí eu falei assim, caraca, velho, como é que esse cara faz isso? E eu falei, eu vou trabalhar para comprar esse celular. Eu quero esse iPhone. Aí o cara, o cego com o telefone, cara, nós fomos numa competição, que inclusive a gente conta no livro, a gente nem falou sobre essa competição aqui, que é interessantíssimo, a Olimpíada do Conhecimento que nós participamos pelo Senai. Aí juntou a galera toda, ele cego. Ele falou assim, junta aí que eu vou bater uma foto suas. Ele arrancou o iPhone, cara, do bolso, parecia assim, um meteoro. E ele pegou e pá! Tirou a foto de todo mundo. E o software falava, 5 rostos centralizados. Eu e o Romário escutando aqui, ficando hipnotizado. Aí eu falei assim, caramba, velho, como é que esse cara vai... Aí eu virei pro cara que tava do nosso lado, amigo nosso, o Marcão, falei assim, ô Marcão, a foto ficou boa? Ele, velho, maravilhosa, nem parece que esse cara é cego. Eu falei assim, eu vou trabalhar, eu vou comprar esse trem pra mim. E virou minha obsessão. Falei assim, eu vou trabalhar e vou comprar isso. Então, aquela motivação de ver também a pessoa tendo aquele acesso... Eu acredito também que impulsionou demais a gente ter o acesso que hoje a gente tem. Porque eu não pedi meu pai, eu não roubei, enfim, eu trabalhei, lutei, paguei o telefone 10 vezes sem juros, mas paguei todas as prestações e tive o meu primeiro iPhone. E de lá pra cá eu já troquei não sei quantas vezes de iPhone e continuo tendo acesso ao que há de melhor em termos de acessibilidade para smartphone. Entendeu? Então, assim, tudo tem um porquê e
E a gente mostrou, espero, né, que ao longo desse podcast, que o mundo é feito de oportunidades. Depende de como você está preparado e atento a ele para você agarrar. Eu podia ter observado aquele cara com o telefone e falar assim, só um babaca rico, playboy, querendo se mostrar com iPhone. Eu tenho meu telefoninho tijolão aqui, tá tudo certo. Mas e o tanto de oportunidade que essa tecnologia me abriu? Então, fica essa reflexão. Tem um monte de gente que não tem acesso. Será que ter usado esse telefone com essa tecnologia há vários anos atrás fez com que a gente escrevesse esse livro? Fez com que a gente gravasse um vídeo? Fez com que a gente criasse uma palestra? Fez com que a gente mandasse uma mensagem para o tio Flávio e ele abrisse as portas? Não sei. A gente não consegue ter essas respostas. Mas eu sei que nós fizemos o melhor com os recursos que a gente tinha. E aqueles que nós não tínhamos, a gente procurou ter, buscar a conquistar. Eu, assim, fazendo um resumo com base no que eu enxerguei aqui e tudo, eu queria até ver se vocês também concordam, tá? Mas eu vejo aqui bases muito fortes da parte de família. Muito. Foi importante para a vida de vocês dois. Eu vejo que base, a educação, muito forte. E aí eu vou falar o esforço seus, que foi assim, o gás aí que deu para trazer a vida, trazer de volta o mundo e buscar todos os seus sonhos. E aí, fechando, a tecnologia hoje está sendo um acessório importante para a vida suas. Eu acho que eu posso dizer que seria isso hoje que a gente pôde ouvir aqui com vocês. Porque é muito importante, porque quando tem os pilares iniciais da vida, eles são muito importantes, que é a parte de família, a parte da educação. Isso é necessário hoje para as crianças, para poder começar a base, para poder levantar e ter sonhos, sucesso na vida. E eu conversando com vocês dois, eu enxerguei isso. Realmente é muito importante falar isso, porque acho que são gatilhos emocionais e motivacionais para as pessoas. Acho muito legal falar, tá? E parabenizar mais uma vez também todo o trabalho que vocês fazem hoje. Achei interessantíssimo a parte de inclusão, onde vocês também estão colocando isso, tentando informar as pessoas. E eu acho que vocês não podem parar. Eu sou parceiro seus nisso, tá? Legal. Vocês não podem parar esse movimento da inclusão, da ajuda, dessa parte educativa, né? Para poder auxiliar as pessoas a entenderem qual é a função suas, né? E o quanto vocês são capazes. Porque eu acho que isso é o mais importante. Para poder fazer o fechamento, geralmente eu pergunto, né? Vocês têm algum projeto, alguma coisa que vocês querem falar sobre futuro seus nessa parte? Sim, o nosso curso online de inclusão de pessoas com deficiência, ele saiu agora no formato online, em razão mesmo da nossa dificuldade de agenda, né? Às vezes a gente tem algumas viagens e não dá para atender todo mundo, né? Até pelos compromissos que a gente tem na universidade, mas a gente atende o presencial. Eu falo que o presencial é o artista mais caro, né, Romário? O artista mais caro. E o online, ele reduz distância, ele reduz custo, ele reduz uma série de burocracias que a um clique da sua casa você consegue fazer esse treinamento. E repetir, né? E repetir várias vezes, quantas vezes você quiser. Você pode mandar mensagem e você tem acesso ali a nós, inclusive, para responder. Então, assim, a gente colocou esse projeto no ar hoje, especificamente. Ele já estava engavetado aí há alguns dias, sendo gestado. Hoje a gente começou a impulsionar ele nas nossas redes sociais. Esperamos que ele tenha um sucesso relativo, porque é um tema que ele gera... ele gera alguns sentimentos. Por exemplo, tem empresa que acha que não é possível, tem empresa que já acha que é muito possível e faz e realiza, tem profissionais que precisam desse conteúdo. Então vamos ver, vamos testar o mercado. Eu e o Romário, a gente tem um relativo sucesso com essas palestras presenciais, com esse treinamento presencial, e por que não pôr ele no mundo online? Então esse é o nosso mais novo projeto. Para as pessoas saberem mais, pode nos seguir nas redes sociais, Instagram, @irmãosFOT, Irmãos, FOT, site irmãosfote.com.br, lá tem todas as informações e consegue nos acessar facinho. E esse último projeto que lançamos mesmo, que é o nosso livro. Então, os Irmãos Fote, eu tenho falado para algumas pessoas, tá vindo com tudo para esse 2025, cheio de novidades, cheio de projetos, para a gente finalizar, né, esse 2025
com chave de ouro e, principalmente, fazendo diferença na vida das pessoas através de tudo que nós estamos produzindo. Estamos produzindo para ganhar dinheiro? Sim. Estamos produzindo para ajudar as pessoas? Sim. Então, nada melhor do que você juntar o útil ao agradável, né? Você ter a parte, né, financeira, ganhar dinheiro porque não é pecado, né? Desde que você está fazendo uma coisa limpa, honesta e que realmente vai ajudar a vida das pessoas. Mas o principal, tendo o propósito de ajudar as pessoas a atingir os objetivos dela e cumprir o nosso propósito, que é fazer diferença na vida das pessoas. E esse curso ele veio de uma inspiração muito grande, sabe? Só para finalizar, claro, pode falar, pode ficar tranquilo. É que eu e Romário, nós fomos moldados, né? E tudo que você falou ali, família, educação, a nossa atitude, a nossa determinação formou o nosso caráter. Mas a gente não pode esquecer de falar uma palavrinha que sempre acompanhou eu e Romário: oportunidade. Nós tivemos vários nãos, mas inúmeros nãos ao longo da nossa trajetória. Mas os poucos sims que nós tivemos, ou seja, as poucas oportunidades, transformou quem nós somos hoje. Então, por que não fazer com que as pessoas enxerguem as pessoas com deficiência com mais possibilidade, com mais alternativa, para que elas consigam galgar o seu espaço, para que elas consigam também ter histórias inspiradoras, assim como eu e Romário. Normalmente as pessoas falam que eu e Romário, vocês são a exceção. Eu falo, não, nós somos a regra. O que é exceção são as oportunidades. E nós queremos dar oportunidade para as pessoas com deficiência de mostrar o seu valor. Com esse curso a gente vai conseguir mostrar para os gestores, para profissionais liberais, de como que eles podem abraçar a inclusão de forma inteligente, organizada, sem achismo, sem conteúdo de somente livro, não, é a prática e ensinando eles a fazer. Então, assim, se a gente conseguir abrir essas oportunidades e fazer com que essas pessoas tenham histórias inspiradoras, assim como eu acredito que a minha e do Romário cara, eu estou mais que realizado. Então, de forma de pano de fundo, nós estamos com um projeto nosso de inclusão para profissionais liberais, profissionais de recursos humanos, psicólogos e gestores de empresa, falando o seguinte: dê oportunidade para as pessoas com deficiência virarem um Ricardo, virarem um Romário, ou então até mais, serem melhor que os irmãos Forte. Porque é isso que nós queremos outras pessoas com deficiência tendo protagonismo, porque aí a gente tem certeza que a nossa missão foi cumprida. E para fechar, eu queria juntar nós três numa câmera só. Você consegue lá, se a gente puxar ali? Vou puxar aí, vou ficar dos seus lados aí pra gente fechar e a gente fazer uma junta aí, nós três. Vai lá, vê se fica bom lá na câmera. Pode ficar no meio aqui e ver se fica bom. Aí. Vou ficar dos seus lados aqui pra fazer o fechamento. Pode ser nesse microfone? Aí, ó, nós vamos apresentar aqui, para não deixar. Junta aqui nós três aqui. Tá fechando lá. Muito obrigado por vocês terem vindo. Meu caro, Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado por vocês terem vindo. Vou fazer dos seus lados aqui pra gente fechar. Foi um prazer conversar com vocês dois. O microfone tá pegando direitinho? Tá de jeito, foi um prazer conversar com vocês dois. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos juntos, deixa eu pegar nas mãos dos dois. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Vocês ficaram muito satisfeitos? Muito satisfeito, à vontade. Então vou pedir um negócio para vocês. Tem uma câmera no meio aqui, ó. Aqui, ó. Pode falar no microfone mesmo. Fala pro pessoal seguir a gente aí, né? Pessoal, segue as redes sociais aqui do podcast, dê o like lá pra galera, eles estão fazendo um trabalho muito legal e trazendo pessoas com histórias diferentes. E aí, quem sabe você inspira, quem sabe você aprende um pouquinho e traça uma rota diferente aí na sua vida. Obrigado, pessoal, pela oportunidade, e esse é um projeto muito importante e necessário. Segue, curte, compartilha e espalha para geral aí. Segue lá então, gente. WA Talk, segue lá, viu? Continua pra gente inspirar muitas pessoas, viu, gente? Um abraço, tamo junto. Valeu, obrigado. Pessoal. Valeu.